entendido que prioridade não é colocar vocês na primeira lista da fila, da primeira lista de tarefas. Eu tenho entendido que prioridade é estar disposto a parar a minha agenda caso vocês tenham um problema com a agenda de vocês. Então, pastor Hélito, se em um percurso de 1 mês, 2 meses, tiver a necessidade de parar tudo em Campo Largo para correr aqui para atender vocês, a gente vai fazer isso. Por quê? Porque prioridade não é colocar vocês no primeiro número da fila da lista. É estar disposto a parar tudo para atender vocês. Amém? E por que você faz isso, pastor? Diga assim: porque o pastor crê. Você está comigo? 1, 2, 3. Porque o pastor crê na promessa que Deus fez para essa casa. Diga: porque o pastor crê na promessa que Deus tem para a minha vida. Diga: eu tenho uma promessa. E a coisa mais importante a respeito da promessa que você precisa entender é que quem não tem promessa não tem nada. Agora, quem tem promessa tem tudo. Você pode estar mal de saúde e ter uma promessa, você tem tudo. Você pode estar quebrado financeiramente e ter uma promessa, você tem tudo. Você pode estar lascado, ferrado igual Sara, que não podia dar um filho, já tinha 90 anos de idade. Mas se você tem uma promessa, você tem tudo. Porque crente que não tem promessa está com defeito de fabricação. Diga para alguém assim: crente que não carrega uma promessa, que não vive por uma promessa, está com defeito de fabricação. Porque desde o princípio Deus vem fazendo promessa. A primeira promessa que você encontra na Bíblia é a promessa que Deus, baixa mais um pouquinho, é a promessa que Deus faz para Adão. Deus faz o jardim, pega Adão, fora do jardim, constrói Adão do pó da terra, sopra o fôlego de vida, bota Adão dentro do jardim, estabelece Adão para um propósito que era cuidar do jardim. Só que depois que Deus faz a Eva, porque Adão estava sozinho, agora Deus vem e faz uma promessa e fala assim: ô Adão, eu quero te abençoar, e tem um detalhe: eu quero que você seja fértil e que você multiplique sobre a terra. Tem muita gente, pastor Hélito, querendo multiplicar, mas ainda não frutificou. E eu vim aqui dizer para você, irmão, que não dá para multiplicar aquilo que ainda não foi frutificado. A Bíblia declara que Deus faz uma promessa. Ele fala assim: seja fértil e multiplique-se sobre a terra e governe sobre toda ela. Aí Adão peca, cai. Só que a partir da queda de Adão, agora toda a história, todo momento, todo personagem da Bíblia tem uma promessa. Igreja tem que falar de bênção, tem que falar de promessa. A gente fala de o que é pecado, o que não pode, o que pode. Mas a gente precisa encorajar a igreja. Por quê? Porque uma pessoa que não tem uma promessa, ela não tem nada. E por que, pastor, isso? Deixa eu explicar algo rapidinho para mim entrar na mensagem. Gênesis capítulo de número 6, Gênesis capítulo de número 8, depois que Deus manda um dilúvio, reseta toda a terra, começa de volta algo com Noé, com a sua esposa, com seus 3 filhos, suas 3 noras. A Bíblia declara que quando Noé desce, Gênesis capítulo 8, lá no finalzinho, quando ele desce da arca, Deus encontra Noé construindo um altar. E altar na Bíblia é interessante, por quê? Porque todo altar representa a aliança que eu tenho com Deus. Então todo homem que quer ter uma aliança com Deus precisa construir altar. É por isso que Abraão, quando saiu da terra dele, saiu de Ur dos Caldeus, a Bíblia declara que aonde ele parava, ele construiu altar. Ei, eu não sei se você sabe, Abraão até morar no Egito morou. Mas todo lugar que ele passou, ele construiu altar. Por quê? Porque altar é o meio pelo qual eu e você conseguimos fazer aliança com Deus. Diga: altar é aliança entre o homem e Deus. Só que depois que Noé constrói um altar e firma uma aliança com Deus, agora o próprio Deus firma uma aliança com Noé. A Bíblia declara que Deus, no capítulo 9, coloca um arco-íris no céu e diz: está vendo esse arco? Esse arco é o arco da minha aliança. E aí ele vem com uma promessa para Noé. E ele diz: Noé, a parada é o seguinte: seja fértil e multiplique-se sobre a terra. Por quê? Porque o meio pelo qual nós fazemos aliança com Deus é por meio de altares.
mas o meio pelo qual Deus faz aliança com o homem é por meio de promessas. Então, quando você não tem uma promessa, significa que Deus não tem aliança com você. É por isso que Jesus é aquele o qual Deus precisou mandar, ofertar, oferecer, prometer desde Isaías. Deus tem prometido. Na verdade, Deus tem prometido desde o começo. Se você estudar a Escritura, Deus anuncia o fim desde o princípio. Porque se Deus não faz uma promessa para mim, Deus não faz uma promessa para você, então eu e você podemos viver do jeito que a gente quer. Pode viver em pecado, pode viver com a vida errada. Por quê? Porque Deus não tem uma aliança conosco. Mas posso falar uma coisa para você? Biblicamente falando, é impossível um homem nascer e não ter o Deus não ter uma aliança com ele. Quer uma base bíblica? Salmo 139, verso 16. Todos os teus dias foram escritos e que nenhum deles existisse. Posso dar uma base bíblica para você? Efésios capítulo 1, verso número 4. Antes da criação do mundo, da fundação de todas as coisas, Deus te elegeu em Cristo Jesus. Ou Deus te escolheu em Cristo Jesus para ser santo e irrepreensível em sua presença. Posso melhorar para você? Jeremias capítulo 1, verso número 4. A Bíblia declara que o próprio Deus visitou Jeremias no ventre da mãe e disse: ei, Jeremias, antes que saísse do ventre da sua mãe, eu te escolhi e eu já te prometi para as nações como profeta. Eu posso falar para você? Se tem alguém aqui que não tem promessa, é um ET, é um extraterrestre. Porque todo ser humano que nasce de uma mulher, segundo o Salmo 139, segundo Efésios capítulo 1 e segundo Jeremias capítulo 1, tem que ter uma promessa. O problema é que a gente foi tão judiado na vida que a gente já parou de acreditar em promessa. É por isso que nós vivemos em um tempo onde tem muita gente prometendo e não cumprindo. É por isso que nós vivemos em um país onde qualquer um que entra na presidência só sabe prometer, mas não sabe cumprir. E aí vai sendo gerado dentro de nós, cauterizado em nós uma identidade aonde a gente já não consegue mais acreditar em promessa. E o problema não é quando você não acredita na promessa do Lula, do PT, da Dilma, pode ser até do Bolsonaro, não importa, porque homem mente, mas Deus disse: eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Tudo que eu prometi, eu vou cumprir. Então eu vim falar para essa igreja aqui hoje, está na hora de você voltar a olhar para as promessas. Essa canção ela diz isso: me lembrastes de suas promessas e me moldastes até o meu ser desfeito ser. Por quê? Porque toda promessa está pronta para você. Diga: toda promessa de Deus está pronta para mim. Mas diga assim: mas eu não estou pronta para todas as promessas de Deus. Então você precisa entender, irmão, que Deus tem promessas e promessas lindas. Aquele que promete não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. O que ele decide fazer na sua vida, ele vai fazer. A pergunta que eu venho fazer hoje para você é: como está o teu coração em relação às promessas? Talvez você já se esqueceu delas. Talvez as circunstâncias da vida removeu de você o prazer de acreditar em algo. Eu fico imaginando Jonas, eu fico imaginando José, que por meio de um sonho recebeu uma promessa. E aí quando ele conta a promessa que Deus fez para ele, o sonho que ele recebeu, agora ele começa a ser moído, agora ele começa a ser processado. Por quê? Porque o governador, o governo do Egito estava pronto para José, desde que José era pequeno. Mas José não estava pronto para o governo. Então Deus faz o quê? Deus permite José ser traído pelos irmãos. Deus permite José ser vendido como escravo. Deus permite José ser acusado de uma coisa na casa de Potifar, por uma coisa que ele não fez. A Potifona chega e fala: olha, ele quis abusar de mim. E a Bíblia declara que na verdade José tinha saído correndo, ficou um pedaço da roupa dele com ela, saiu nu e correndo pelo palácio. Quando o faraó descobriu isso, quando o Potifar descobriu isso, mandou prender ele, jogou ele lá na prisão. Se fosse só isso, quando ele está na prisão agora, preso no cárcere junto com outros presos,
Agora ele começa a interpretar o sonho de todo mundo começa a viver os sonhos, mas ele parece que a promessa nunca vai chegar, porque na verdade a promessa não vai chegar, ela já chegou, ela está pronta. Só que se você não está pronto para viver a promessa, você não vive ela. Então aqui nessa igreja você ouve sobre o que é pecado, ouve sobre o que é errado, ouve que você tem que levantar a mão e adorar a Deus, ouve que você tem que jejuar, ouve que você tem que ler a Bíblia, mas você também vai ouvir que Deus tem promessas, porque na verdade tudo isso que é falado aqui não é para você entrar mais santo no céu, é para você viver as promessas de Deus ainda na terra. Aí o gonna repeat for you, viu? Quando a gente prega santidade, quando a gente fala aquilo que é errado, aquilo que não é certo, quando a gente fala jejue, ore, busque, dobre o joelho, quando o pastor Eto aqui fala, ei gente, vocês precisam se converter, irmão, não é para você entrar no céu, irmão, porque no céu você não vai entrar pelo que você faz, no céu você vai entrar por aquilo que Jesus fez, mas é para que você possa desfrutar das promessas que Deus tem para você aqui na terra ainda. Jesus disse, ei, todo aquele que deixa pai, mãe, tio, tia, vaca, cabrito, galinha, por amor a mim, que nega a sua vida, vai ser recompensado nessa vida e na vida vindoura. Sabe qual é o problema de você não se posicionar em santidade com Deus? Não é que você não vai entrar no céu, é que você vai ver todo mundo vivendo as promessas e você vai ficar chupando o dedo. A pior coisa que tem, irmão, é não querer ser transformado pelo evangelho que nos molda, não querer consertar a vida, não querer alinhar, não querer ser santo. Não tem problema que você continue em pecado. Pastor Eto, não tem problema que as pessoas lá em Campo Largo, que eu prego toda semana, continuem cometendo os mesmos erros. O problema é delas. A minha vida não compromete nada. O problema é que muitas pessoas ao redor vão começar a viver as promessas porque vão submeter a palavra, e muitas delas vão ficar olhando e vendo Deus fazendo, Deus abençoando, Deus cuidando, Deus protegendo, Deus dando, Deus entregando, e ela vai ficar a vida inteira como uma miserável, vivendo uma vida desgraçada. É, pastor? Pois é. Hoje eu preciso ser duro com você e dizer para você que tem coisas na minha e na sua vida que, se nós não mudarmos, não é o céu que nós não vamos entrar, é da promessa que nós não vamos desfrutar. E posso falar uma coisa, pastor Edson, eu conheço um monte de gente assim, que estava na igreja, não gostava de uma palavra dura, não gostava de uma palavra de correção, não gostava de uma palavra desconfortável, e quando foi para o mundo, se perdeu. Sabe por quê? Porque quando você está no mundo, você não lembra de promessa. Você está aqui? Diga, eu preciso entender que as promessas de Deus revelam a sua aliança comigo. Por isso Deus olha para Noé e fala, Noé, eu vou fazer uma promessa para você, e não só vou prometer, como vou colocar um arco no céu, porque você é meu cabeção. De vez em quando você precisa olhar para o céu e ver o arco, para você lembrar que eu fiz uma promessa. E qual foi a promessa que Deus fez para Noé? Sobre a vida de Noé, pastor Érito: multiplicação, frutificação. E sobre o povo, ele diz, nunca mais vou mandar um dilúvio novamente para destruir toda a terra. E quando Deus promete, irmão, Deus cumpre. E eu vim falar hoje, irmão, e vim pregar só para quem tem promessa. Quem não tem promessa pode ir embora, chama o Uber. Mas quem tem promessa fica aqui, porque até o final desse culto, irmão, você vai sair daqui diferente da forma que você entrou. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo número 12. Deus me incumbiu de pregar essa palavra, e eu estou pregando ela em todos os lugares que eu estou indo. Esse mês eu tenho 3 conferências para ministrar, e eu vou pregar ela nas 3 conferências. Já preguei ela na abertura de uma igreja, na implantação de uma igreja que nós abrimos semana passada. No sábado passado nós estávamos implantando uma igreja lá na cidade de Araucária, junto com um pastor que caminha debaixo da gente. Não é a Dora, é a Kadosh, mas é um pastor que caminha debaixo da nossa cobertura, e a gente ministrou essa palavra. Então os irmãos que vieram de Campo Largo vão escutar a palavra em dose dupla, né? O pastor Joey não estava, eu acho que o Marcelo não estava também, não estava não, né? Acho que só o David, né, David? Então, David, então é bênção dobrada na sua vida. Já está até anotado, porção dobrada na sua vida. A minha esposa estava, o pastor Bruno estava, o Edson estava, o Gui estava, e o pastor Lucas estava também. Gênesis capítulo 12. Um dos homens que mais me encanta a respeito de promessa, e esse homem é Abraão.
E é tão forte a promessa, tão forte, porque quando Deus faz a promessa para ele, a condição momentânea dele não cabia dentro da promessa. Pastor Elton, quando Deus fizer uma promessa, quando Deus faz uma promessa, a maior certeza de que foi Deus que fez a promessa é que o cenário profético nosso não condiz. Quando Deus faz uma promessa para começar uma igreja, para implantar uma igreja, a gente fala, meu Deus, Deus fez uma promessa, Deus vai mandar uns 2 milhões para nós abrir igreja, vamos começar já com o templo próprio. Não, irmão, a gente começa em nada, a gente começa emprestando cadeira, pegando a garagem da nossa casa, é ou não é, pastor Edson? A gente começa usando, a não ser outra coisa, 5 pães e 2 peixes. Foi assim que nasceu essa igreja, dentro de uma garagem. Tinha umas 60 cabeças lá, mas como nós não somos boiadeiros, nós não contamos cabeça. Nós nunca vamos contabilizar, pastor Edson, quem entra, nós vamos contabilizar quem permanece. E até o final, eu posso prometer para você, vai ter gente que vai permanecer até o final. Tem gente que vai ser Jonatas, vai dizer para você assim, eu estou contigo até o final. E essa casa nasceu de uma promessa. Deus fez uma promessa. Agora é importante você entender algo nessa noite, que você tem que sair daqui com isso cravado no seu coração. A primeira é que toda promessa está pronta para você, mas você não está pronta para todas elas. Por isso que Deus precisa moldar você. E na medida que Deus vai moldando você, aperfeiçoando você, amadurecendo você, estruturando você, desenvolvendo você, você vai sendo qualificado para viver as promessas. Porque quem não é qualificado para viver as promessas, atrasa as promessas. A segunda coisa que você precisa entender é que quem não suporta esses processos não vive essas promessas. Hoje, a maioria das pessoas que estão na igreja, mas elas saem, pastor Edson, não é porque não gostar da palavra, não é porque não gostar do pastor, não é porque não gostar do louvor, é porque não aprender a sujeitar a processos. E posso falar uma coisa para você? Sai e entra em outro lugar e não se submete, entra em outro lugar e submete. Eu não estou dizendo submeter a pastor, não estou dizendo submeter a liderança, estou dizendo submeter a processo. Eu digo lá na igreja, irmão, não quer submeter a mim, o problema é seu, não se submete. Mas a hora que você não se submete aos processos, aí você está lascado. Porque não submeter a homem, irmão, é um problema de rebeldia, mas não se submeter aos processos é um problema maior. Porque rebeldia Deus pode até tratar você, o orgulho Deus pode moer você, mas o problema, irmão, é quando você não se sujeita aos processos, porque você não entende que só os processos podem fazer você chegar em um lugar. E aí, se amanhã você cai, desvia, volta pro buraco, você não tem a ninguém como atribuir culpa. Por quê? Porque Deus tem uma promessa na sua vida, mas você decidiu ir pro buraco. Você é igual o filho pródigo, irmão, que recebeu uma bênção, foi embora, gasta tudo por ser imaturo, e agora que deseja até comer com os porcos. A segunda coisa que você precisa entender é que não tem como viver promessa sem suportar processo. Diga, todas as promessas estão prontas para mim. Mas diga assim, mas eu só vou viver as promessas dos quais os processos eu suportei. Então diga assim, quem não suporta processo não vive promessa. Pastor Hérito, é simples. Para mim viver a promessa eu só preciso suportar os processos. Eu só preciso me sujeitar. Pastor, mas não está fácil. E quem disse que ia ser fácil? Jesus disse, no mundo vocês vão ter mas tenham bom. Por quê? Ele não falou que ia ser fácil. Ele disse que tem promessa, mas ele não disse que a promessa ia chegar de mão beijada. Por quê? Porque a promessa quem faz é ele, mas o processo quem se prepara é você. A promessa quem faz é Deus, mas no processo quem se prepara é você. E Abraão, mesmo tendo 100 anos, sua esposa Sarai com 90 anos, que aí antes era Sarai, depois virou Sara, primeiro era Abrão, depois virou Abraão, começam a viver as promessas de Deus e vive todas elas. Uma das coisas que eu acho lindo sobre a vida de Abraão é que hoje eu e você somos o cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão. Por quê? Porque um dia Deus disse para Abraão, Abraão, bendita será em você todas as nações da terra. Abraão, tu serás chamado pai de... Não importa o tamanho da multidão, pode ser uma multidão de 20,
de 30, como estamos aqui, ou uma multidão de 1000. Mas em nós se cumpre as promessas que Deus fez em Abraão. E aí eu vou dizer uma coisa para você: se até hoje Deus está cumprindo a promessa que Ele fez para Abraão, Abraão já morreu, Abraão já passou, Abraão já se escapedou, mas a promessa continua viva. Ei, quem tem promessa de Deus pode até morrer, mas a promessa continua viva nos seus filhos e nos filhos dos seus filhos. Porque aquele que começou a boa obra em você, Ele é fiel para cumprir. Não significa que Ele vai cumprir em você. Pode ser que Ele cumpra a partir de você. Tudo aquilo que Deus prometeu para pastor Ed e pastor Aline, nem tudo vocês vão viver. Mas daqui uns anos, se os teus filhos, se Jesus não voltar e vocês tiverem netos, vocês vão ver a palavra e a promessa de Deus se cumprindo nos filhos e depois dos filhos, porque Deus é um Deus geracional. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você está aqui, irmão? Se você der um glória a Deus e um aleluia igual o irmão Carlos dá assim, você vai ajudar bastante o pregador, viu? Crente que não dá glória a Deus e aleluia está com defeito de fabricação. Amém, amém. E a primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção, dos processos que você vai ter que passar para viver as promessas, está em Gênesis capítulo 12, verso número 1. O texto vai dizer assim: o Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Verso 1. O Senhor diz a Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrar. Verso 2: farei de você uma grande nação, o abençoarei e tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Ok. Eu só quero pegar o verso 1. Por quê? Porque o verso 1 não revela a promessa, revela o processo. A promessa é revelada no verso 2, mas no verso 1, o que é revelado não é a promessa. Diga assim: no verso 1, o que é revelado é o processo, e é o primeiro processo que Abraão precisa passar para poder viver as promessas. Agora me pergunte: qual é, pastor, o primeiro processo? Pergunte. Você quer que eu te conte mesmo? Você aguenta? Diga assim: pastor, eu aguento. Todo mundo diz que o problema de Deus ter que tirar Abraão, ou Abrão aqui por enquanto, de Ur dos Caldeus, é porque Ur dos Caldeus era um lugar de idolatria. Era um lugar onde Deus não era o único Deus. Era um lugar onde as pessoas adoravam outros deuses. E tudo bem, isso entra no pacote, porque, irmão, Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas o que você talvez não entendeu que isso me chama demais atenção, é que o verso 1, Deus não está com problema com a idolatria de Ur. Deus não está com problema porque em Ur se adora outros deuses. Deus, Ele traz algo muito poderoso e Ele revela algo muito específico. Diz: Abraão, eu preciso que para cumprir as promessas na sua vida, primeiro, você saia da casa do teu pai, do meio da tua parentela. E aqui eu já te entrego o primeiro ponto, irmão Carlos. Se eles não der glória a Deus, nós dá glória a Deus. É que Deus precisa tirar eu e você de um lugar cômodo. O que a casa do meu pai representa? O que a família do meu pai representa? Comodidade. E aqui eu já vou rasgar o verbo para você. Crente acomodado não vive promessa. Aqui em São José não acontece, pastor Aline, mas em Campo Largo acontece muito. Aquele crente que só vai para a igreja se for buscar no portão da casa dele. Aquele crente que se estiver chovendo não vem para a igreja. Aquele crente que se o pastor não mandar mensagem, ele não busca o aconselho do pastor. Aquele crente, irmão, que vive dando desculpa e vive se escorando as coisas do outro. E posso melhorar para você? Todo acomodado é um folgado. É, pastor? É. Todo acomodado ele é um folgado. E posso dizer para você? Os folgados não viverão as promessas de Deus. Deus não está com problema em relação à idolatria, senão ele falaria, senão ele deixaria muito bem esclarecido. Ele ia dizer: ei, Abraão, a parada é o seguinte, teu pai é um idólatra, tua mãe é um idólatra. Irmão, Deus não tem problema, meu pai é idólatra, meu bisavô era da Umbanda.
Minha avó era de Umbanda, irmão. E mesmo assim, Deus fez uma promessa na minha vida. E hoje eu não sou pai de santo, mas sou pai de 4 santinhos ali. Não me tornei o cara da mesa branca, mas me tornei pastor. Um homem que busca se lavar e deixar suas vestes brancas todos os dias. Porque Deus não tem problema com idolatria, irmão. Sabe por quê? Porque todo Deus que não é Deus é um falso Deus. Só existe um Deus. Eu sou o que sou, ele disse para Moisés. O problema que está acontecendo aqui é que Abraão está na casa do seu pai, no meio da sua parentela. E na casa do meu pai, no meio da minha parentela, irmão, a mamãe e o papai vêm trazer tudo de bandeja para mim. Eu vim aqui dizer para você que crente folgado, irmão, não vive promessa. A primeira coisa que você precisa entender, irmão, é que quando Deus fala: Abraão, você precisa sair da casa do teu pai, do meio do casa do teu pai, no meio da tua parentela, ir para um lugar que eu vou te mostrar. Ele estava dizendo: Abraão, a parada é o seguinte: eu preciso que você saia de um lugar cômodo, seguro, um lugar onde você está folgado, e ir para um lugar que você não sabe o que você vai comer, não sabe o que você vai vestir, não sabe aonde você vai posar. É isso que Deus está dizendo: sai de um lugar de cômodo, sai de um lugar de conforto, sai de um lugar de comodidade, sai de um lugar onde você é um folgado e vai para um lugar que tu não sabe onde vai dormir, o que vai comer, o que vai vestir. É isso que Deus está falando conosco nessa noite. A primeira coisa que eu preciso dizer para você, irmão, é que um crente que está acomodado demais, esse não vai viver promessa. Me desculpe, mas irmão, eu vou profetizar aqui como eu já profetizei em Araucária, profetizei em Campo Largo, profetizei aqui em Pilarzinho. Eu vou declarar, irmão, que você não vai viver de carona, irmão. Deus vai te dar teu carro próprio em nome de Jesus. É verdade, pastor Aline. Eu prefiro que Deus dê carro para os irmãos e eles se desviem. Que tem crente que é assim, não tem carro, fala assim: o dia que eu tiver um carro, onde tiver o carro, ele troca de igreja, irmão. Ele é abençoado aqui e vai curtir a bênção em outro lugar. Acontece só lá em Campo Largo. Mas eu prefiro que Deus dê um carro para ele, pastor Hélio, 2 carros para ele, do que ele seja um crente folgado a vida inteira, e aí ele não desfruta de Deus abençoar ele, cuidar dele. Por quê? Porque ele vive nas costas dos outros. Irmão, a pior coisa que tem, irmão, é crente folgado. Pastor Hélio, crente folgado tem em tudo que é lugar. No começo do ministério, há 10 anos atrás, irmão, tinha uma família, irmão, que não tinha carro. Eu atravessava a cidade, eu estava sem carro, tinha ofertado o meu carro, peguei um carro emprestado, irmão, destruí a suspensão do carro importado, porque a família morava no meio do barro, e eu ia todo domingo levar. O dia que estourou a bolsa dela, ela: meu Deus, pastor, estourou minha bolsa dentro do carro. Parei com ela na frente da casa dela, da irmã do marido, pegou a sacola de roupa, falei: vamos lá, vou levar você para o hospital. Levei para o hospital, irmão, carregava, irmão, tudo que é lado. O dia que eu falei: olha, estou devolvendo o carro que eu emprestei, não vou mais poder buscar vocês, nunca mais foram para a igreja. Lembra ou não lembra? Tem um monte de fator que tirou aquelas pessoas da igreja, mas o primeiro fator é que eu falei: não posso mais buscar. E aí, irmão, o crente folgado é assim, irmão, ele acha que é obrigação do outro. Eu vou profetizar: se tem alguém pegando carona aqui, irmão, em pouco tempo Deus vai te dar um carro. Porque Deus, ele quer cumprir com as promessas da sua vida, mas não quer que você seja um crente folgado. E eu só estou usando uma analogia, só estou usando algo figurativo, mas tem tantas outras coisas que tornam o crente folgado. Por exemplo: pastor, você pode orar por mim? Pastor, você pode orar por fulano? Irmão, tem crente que é o crente 6 horas, ele não sabe orar, mas só sabe pedir oração. Pastor Edson, aqui não acontece, mas tem algumas cidades que eu vou pregar, pastor Edson, que eu prego, a palavra vem, Deus cura pessoas, Deus faz um reboliço no lugar. Chega no final do culto, Deus deu tudo para eles, mas eles ainda querem uma oração. Eu fico 1 hora orando por uma fila que atravessa assim. Esses dias eu fui pregar na cidade da Lapa, mas, irmão, quando eu fui lá para trás, o pastor falou assim: pastor, vem tomar um café. Quando eu cheguei, o café já nem tinha mais. Por quê, irmão? Eu fiquei 1 hora literalmente orando, irmão, orando. E as pessoas, elas querem que a oração resolva o problema delas. Só que tem coisa que a tua oração não vai resolver. Tem coisa que é um posicionamento, tem coisa que é pegar a palavra, assumir a palavra, tem coisa que é um comprometimento com Deus. Mas tem gente que é assim, pastor Edson, tem preguiça de orar, tem preguiça de vir para o culto, Irmão, eu mudei a estratégia na igreja.
pastor, pode vir na minha casa terça-feira, preciso de conselho. Pastor, segunda-feira, pastor, não tem folga. Aí eu falei, a partir de agora acabou. Por quê? Porque eu ia na terça-feira, Ney, na casa da pessoa, orar com ela, aconselhar ela, mas na quinta-feira, que era para ir pro culto, ela não ia. Eu falei, chega, quer conselho? Agora mudou os cultos, não é mais quinta, é quarta. Eu falei assim, agora quer conselho? Já faz 1 ano e meio que eu faço isso. Quer aconselhamento? Meu irmão, quer me convidar para tua casa? É para comer, para bater papo, para dar risada, jogar videogame. A gente vai ser humano lá. Agora, quer aconselhamento? 1 hora antes do culto, 1h30 antes do culto, estou lá te esperando. Porque as pessoas querem aconselhamento em todos os dias. Sábado, pastor, tem como aconselhar? Não consigo te aconselhar no sábado, irmão. Consigo te aconselhar no domingo, 4 horas da tarde na igreja. Tá bom pra você? Ai, que 4 horas eu vou estar ainda na ressaca ali da feijoada que eu comi, então vai se lascar. Porque eu tenho que sacrificar para aconselhar, mas ela não pode sacrificar para ir num culto. Gente folgado. E aí sabe qual é o problema, irmão Carlos? É que ela não consegue viver as promessas de Deus. E ainda vai procurar alguém para botar a culpa e dizer, eu só não estou vivendo as coisas que Deus falou porque o pastor, porque a igreja, porque o irmão, porque o fulano, porque minha esposa, porque meu filho. Não, irmão, ninguém pode receber a culpa da tua folga. Posso falar uma coisa para você? A oração do pastor não vai levar ninguém para o céu. Vai ser para mim. Ora, irmão, eu vou orar igual Jesus orou para Pedro. Pedro, o diabo pediu para cirandar você. E aí, você fez o quê? Pediu para Deus expulsar o demônio? Não, pedi para que a tua fé não desfaleça. Tu vai ter que aguentar com capetaiada do teu lado e ver o quanto de fé você tem. Tem que fazer oração igual o apóstolo Paulo. Por 3 vezes eu orei para que Deus tirasse o espinho da carne. E ele disse, a minha graça te basta. Irmão, tem oração que Deus não responde. Tem, pastor, só vou deixar uma para você. Paulo diz assim, para mim não vim me gloriar nas revelações que eu recebi. Foi enviado um mensageiro de Satanás para me esbofetear na cara, a fim de que eu não viesse me gloriar das revelações que eu recebi. Nessa circunstância, ele diz, eu orei 3 vezes a Deus, para que ele me livrasse desse mensageiro do capeta. E sabe qual foi a palavra de Deus para ele? Paulo, a minha graça te basta. Porque tem oração que Deus não vai remover o problema. Tem oração, irmão, que Deus vai falar assim, ei, você precisa conhecer minha graça, você precisa conhecer o meu favor, você precisa conhecer o meu amor. Então tem oração que você vai fazer que não vai mudar a tua vida, sabe por quê? Porque o que a tua vida precisa não é de uma oração que muda a circunstância, mas de uma graça que revela que mesmo que a circunstância esteja aí, Deus é maior que a circunstância. Pelo amor de Deus, alguém veio nesse segundo. Racasturi abaixara cai, rocosturi arabaixara cai. Ei. Mais amor por ti, mais fervor por ti, extrema devoção. Tem crente folgado aqui? Diga misericórdia. Diga. A primeira coisa que eu preciso vencer é o comodismo. Posso falar uma coisa para você? Não existe nada de cômodo no Evangelho. Jesus disse, quer me seguir? Negue a si mesmo, tome a sua cruz, depois vem e me segue. Alguém disse, ei, deixa eu ir sepultar meu pai. Eu disse, deixa que os mortos sepultem seus mortos. O outro disse, deixa eu resolver. Olha, quem bota a mão no arado e olha para trás. Irmão, se botar a mão no arado e olhar para trás já é problema. Imagine quando você, na verdade, irmão, está querendo voltar para trás. Por quê? Porque de vez em quando é mais cômodo voltar para trás. Lembra do povo quando saiu do Egito? A primeira crise que eles tiveram, eles olham para Moisés e falam, Moisés, o mar está lá na nossa frente, Faraó está vindo aqui atrás. E ele fala o seguinte, por que tu não deixou a gente ficar lá sendo escravo? Pelo menos tinha pepino e cebola enquanto nós estávamos lá. Sabe por que não entraram em Canaã? Porque queriam comodismo. E o problema do cômodo é o seguinte, se ele encontrar um sofá confortável no inferno, ele vai para lá.
O problema do crente folgado, irmão, é que se ele é um crente acomodado e o inferno te apresentar uma oportunidade de se acomodar, você se acomoda. Para toda promessa de Deus há uma proposta do diabo, pastor Érito. E toda proposta só tem um propósito: roubar você das promessas, te tirando dos processos. Porque quando a gente está no processo, é aí que as propostas vêm, que é uma base bíblica. Mateus capítulo de número 3, a Bíblia declara que Jesus vai ao deserto para ser tentado pelo diabo. E jejuando 40 dias e 40 noites teve, e tendo fome, quem é que apareceu? Um anjo? Não, Satanás. E o que Satanás fez? Tu tá com fome, rapaz, transforma a pedra em pão. Para que passar fome? Tu é filho de Deus. Para toda promessa há uma proposta. Toda promessa há uma proposta. E o problema de um crente folgado é que se ele perceber que a proposta custa menos que a promessa, ele fica com a proposta. Ah, meu Deus, cada vez que eu prego é diferente. Cada vez que eu ministro essa palavra, ela vem coisas novas. Dá para transmitir, gravar esse culto, todos os cultos vai ser uma mensagem diferente. Você está comigo ou não? Gênesis 13, verso de número 14. Está comigo ou não? Gênesis 13, 14 diz assim: depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: olhe até onde sua vista alcançar, e em todas as direções, norte, sul, leste e oeste, e toda essa terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e aos seus descendentes como propriedade para sempre. Eu não sei se você sabe, mas a etimologia ou a origem do nome Ló é Lot, do hebraico, que significa venda, significa encoberto. Eu não sei se você sabe, quando Deus mandou Abraão sair da terra do pai dele, alguém pegou carona com Abraão. Quem que pegou carona? Diga comigo, Ló. E Ló representa, significa, aponta para tudo aquilo que Deus quer te mostrar da promessa, mas que vai atrapalhar a sua visão. Então Ló significa venda, encoberto, escondido. E a Bíblia vai dizer no versículo 14 do capítulo 13 que só depois que Ló e Abraão se separaram, só depois que Ló saiu de cena, é que Deus disse a Abraão: agora eu vou te mostrar. Porque Deus, quando chamou Abraão, primeiro falou, diga comigo, falou. E disse Deus a Abraão, Gênesis 12, verso 1. Mas agora, Gênesis 13, verso 14, Deus fala: Abraão, olhe. Porque não tem como Deus mostrar para você enquanto você carregar com você pessoas que não cabem dentro da sua promessa. A segunda coisa que eu quero chamar a tua atenção é que você vai precisar aprender no meio do processo, pastor Edson, que nem todo mundo cabe na tua promessa. E se você carrega gente que não cabe na tua promessa, a pessoa que não cabe na tua promessa vai atrapalhar você no percurso de alcançar a sua promessa. A segunda coisa que você precisa entender é que você precisa se desligar, se separar dos Ló. Lá em Campo Largo teve um monte de Ló que foi embora. E eu falei: Jesus, obrigado. Pessoas que estavam me atrapalhando na minha visão na questão da vida financeira. Pessoas que estavam me atrapalhando na vida, irmão, pessoas que estavam só esperando eu morrer para ser o pastor da igreja. Porque tem gente que não está disposto a ajudar você a cavar o poço, mas quando você encontra água, vem doidinho com 2 canecas para tomar a água do poço que você cavou. Pastor Érico, você precisa aprender a discernir quem é Ló na sua vida. Porque pelo ministério Adora aqui em São José, muitos Ló vão passar. E todo Ló é alguém que não está disposto a suportar os seus processos, mas está doido para pegar a bênção na vida do outro. E nós vamos precisar aprender, irmão, que enquanto o Senhor não nos separa de Ló, nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem para a gente. Primeiro Deus fala da promessa.
Depois Deus mostra a promessa. Uma coisa é você ouvir o que Deus vai fazer, outra coisa é Deus começar a mostrar para você o que Ele já está fazendo. Depois que Ló sai, Deus fala: ô Abraão, come here please. Quero te mostrar uma coisa. Olhe para a direita, para a esquerda. Tudo que tu está enxergando, toda a terra, até onde a tua vista alcança. Olha que interessante. O que impedia Abraão de ver era quem estava tentando pegar carona na sua promessa. Sabe por que tem coisa que você não vive? Porque você quer ajudar pessoas que na verdade nem Deus quer ajudar. Às vezes você quer abençoar gente que nem Deus quer abençoar. Às vezes você quer servir gente que Deus não mandou você servir. Às vezes você quer fazer o bem para pessoas que Deus não quer que você faça o bem. Você conhece a história de Ló, sabe como terminou? Ló também enriqueceu. Ló também prosperou. Só que a promessa de Deus não era com Ló, a promessa de Deus era com Abraão. Eu vim dizer para você, irmão, que sempre que Deus faz uma promessa para mim e para você, vai ter alguém tentando pegar a rabeira. Aqui tem esse costume, não? Lá em Campo Largo tinha esse costume. A gente pegava a rabeira de caminhão, né? Doido, fumado, cheirado, maluco da cabeça. Porque eu não era crente, eu sou crente desde o nascimento, tá? Faz 20 anos que eu sou crente. E eu lembro que a gente fumava umas maconhas, ficava doidão, e a gente pegava a rabeira até de caminhão parado. Aonde esse caminhão vai chegar? Não sei, mas eu vou aqui, ó. Eu vim dizer para você, irmão, que ninguém pode grudar em você. Agora, se você entende que cabe na tua promessa, traz para perto. Ajuda, ensina, abençoa, cuida, protege. Por quê? Porque tem pessoas que cabem, mas a maioria das vezes serão pessoas tentando pegar carona na sua promessa. A segunda coisa que ele precisa suportar é a separação. Há um termo que a gente usa muito no Brasil, que é Deus está levantando. E eu concordo. Até porque eu entendo que quem Deus levanta é porque está caído. Agora existe um termo na Bíblia muito mais específico do que Deus levantar. Porque toda vez que eu olho para a Bíblia e vejo Deus levantando alguém, é porque alguém estava caído. Põe-te de pé e falarei contigo. Tem gente que tem que se colocar de pé para Deus falar, senão Deus não fala. Profetas que Deus falou, põe-te de pé. Agora sabe o que me chama a atenção? É que a Bíblia está cheia de separação. E eu preguei aqui sobre separação já. Aqueles que Deus está separando. O trigo do joio, o ímpio do justo, o santo do profano, a ovelha do... Deus sempre está separando alguma coisa, Deus sempre está separando alguém. E aqui, verso 14 diz, depois que Abraão se separou de Ló. Então posso falar uma coisa para você? No reino de Deus, pastor Joey, no reino de Deus, pastor Bruno, no reino de Deus, pastor Lucas, mais importante que as conexões são as desconexões. Porque quando eu não entendo que Deus está separando, eu não estou aberto ao novo para que Deus possa conectar o novo. Eu já percebi que toda vez que Deus quis me conectar a pessoas novas, me desconectou de pessoas velhas. Todas as vezes que Deus quis me colocar em ambientes novos, Ele cancelou minhas agendas nos ambientes velhos. Teve ano, pastor Hélio, que eu pregava na igreja, que eu pregava 15, 20 vezes no ano naquela igreja. Aí naquele ano, no outro ano, eles pararam de me chamar para ir lá, e eu falei, estou aqui para servir. Só que naquele ano, o Senhor me levou para outros lugares, outras igrejas, outros ministérios, outros relacionamentos, outros pastores, outras coisas. Mas eu nunca entendi o porquê que Deus desconectava. Mas toda desconexão é para uma nova conexão. Deus não vai te desconectar você do velho, desconectar você no novo, sem primeiro desconectar você do velho. Por quê? Porque para Deus te conectar no novo, teus olhos têm que estar abertos. Então a segunda coisa, diga a segunda coisa. Diga, irmão, 1, 2, 3, a segunda coisa que eu preciso suportar para viver minhas promessas é Deus tirar a gente que não cabe nelas. Pode falar, pode falar, pode falar. Isso. Gênesis 16, terceira coisa. A Bíblia declara no capítulo 16 que Sarai, mulher de Abraão, aqui eles são Sarai e Abraão ainda, Deus não tinha mudado o nome deles, não havia conseguido lhe dar filhos, e tinha porém uma serva egípcia chamada Agar.
Sarai disse a Abraão: o Senhor me impediu de ter filhos, vai e deite-se com a minha serva, talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a propósito de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, serva egípcia, e a entregou a Abraão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abraão havia se estabelecido na terra de Canaã. Essa serva aqui é a mulher, é o despojo de guerra. Nem foi guerra, porque não teve guerra, mas Abraão passou um tempo no Egito, e eu acredito que Sarai criou afinidade com essa mulher e levou essa mulher junto com ela. E chega um determinado momento, depois de aproximadamente 10 anos, que o Senhor já estabeleceu Abraão. A Bíblia declara que Sara já estava com seus 90, Abraão com seus 100, e o tempo se encurtando, as circunstâncias apertando, e parece que a promessa não está se cumprindo. Porque como é que Deus pode cumprir com uma promessa na vida de Abraão, o qual ele disse: tu vais ser pai, sendo que Abraão até agora não tem nenhum filho? E aí começa a acontecer um problema. Sarai tem uma ideia: já que eu não posso dar um filho para Abraão, vou pegar minha serva e vou entregar minha serva para Abraão se deitar com ela, a fim de que ela possa dar um filho. Porque era lei, era algo de costume na cultura hebreia, que quando uma mulher era estéril ou uma mulher era seca, como diziam, ela poderia pegar uma das suas servas, uma das suas escravas, e entregar a fim de poder dar continuidade. Então era algo legítimo, era algo certo. Aparentemente para aquele tempo era algo certo, hoje não é. Só que o problema é maior, porque aqui não é um problema de prostituição, porque não tinha lei contra isso. Aqui o problema é o aceleramento de um processo. E a terceira coisa que eu venho dizer para você, irmão, é que não tem como acelerar os processos. Pastor, como é que eu faço para passar rápido por essa prova? Não tem como passar rápido por uma prova. Você vai ter que passar pela prova. Geralmente quem tenta passar rápido pela prova cola, e quem cola na prova às vezes não reprova, às vezes passa, mas uma hora é pego. E quando você é pego, vai ter que fazer a prova de volta. Eu vim aqui dizer para você, irmão, que toda pessoa que tenta acelerar o processo vai prostituir a promessa. Está comigo ou não? Você veio ou não? Teu estômago está firme ainda? Eu sei que o alimento é sólido, pastor Ed, mas o problema nunca foi o alimento ser sólido. João capítulo 6, o problema é o estômago fraco. Eu vim dizer para você, irmão, que não tem como acelerar o processo. Se Deus diz que você tem uma promessa e Ele vela para cumprir com essa promessa, você vai ter que entrar no processo, e não tem como parar no meio do processo. Pastor, o que é acelerar o processo? É tentar pular a parte ruim do processo, é tentar pular a dificuldade do processo, é tentar dar um jeito de manipular a fim de que eu não precise suportar o processo. Eu vim dizer para você que crente que não vive os processos de Deus não vive as promessas dos céus. Sara faz o seguinte: já que eu não posso cooperar com a promessa, porque no exato momento em que estou vivendo o processo eu sou estéril, vou tentar dar um jeitinho de acelerar as coisas para que fique tudo bacana para Abraão e nós possamos ter uma descendência. E a Bíblia declara que ela entrega a sua serva egípcia para se deitar com Abraão. Abraão se deita com ela. E posso falar uma coisa para você? Israel só está em guerra agora por causa de Ismael. Depois você vai e faz o dever de casa. Depois você vai lá e dá uma estudada no capítulo de número 16 e lê todo o contexto e procura lá aonde o texto diz que ele seria alguém que pelejaria com todo mundo e todo mundo pelejaria contra ele. Foi dele que veio a descendência dos sírios. A guerra em Israel agora é porque Ismael lá atrás nunca recebeu uma palavra, ele nunca vai se dar bem com ninguém. Aí talvez você não entende biblicamente porque está tendo guerra. Uma das questões teológicas, o porquê tem guerra em Israel, contra Israel, é porque nasceu Ismael. Posso falar uma coisa para você? Quando você decide pular processos, você dá a luz a coisas que amanhã vai ser um problema para a tua promessa, vai ser um empecilho para a tua promessa.
vai ser uma trava para a tua promessa, vai ser um confronto para a tua promessa, vai ser uma afronta para a tua promessa. Então posso falar uma coisa para você? Não acelere processo, espere a promessa chegar. Não tente dar um jeitinho, porque brasileiro é assim, irmão. Posso falar uma coisa para você? Se você faz isso, você está em pecado. É, pastor? É. Eu fui comprar minha casa, que eu não comprei, mas eu tinha recebido um valor de herança, e a gente foi dar a entrada na minha casa, e enquanto a herança não chegou, a gente estava correndo para resolver a questão de como nós ia comprar aquela casa. E aí eu fui no contador, num amigo que é crente, que é pastor. Ele falou: pastor, quanto você ganha? Eu falei: tanto. É, mas se colocar esse tanto não vai bater e tal. Então é o seguinte, nós vamos ter que fazer o seguinte: tua esposa trabalha? Eu falei: não, minha esposa é do lar, deveria ganhar para trabalhar. Acho que todo marido tinha que pagar um salário para sua esposa, para ficar em casa cuidando dos filhos. Ainda vou pagar um salário para minha esposa, em nome de Jesus. Receba aí. Deus vai me enriquecer, vai me prosperar. Pastor, Deus vai te prosperar a ponto de você pagar um salário para tua esposa. Amor, tá aqui, ó. Isso aqui, pega esse black aqui, vai lá no shopping só para passear e comprar roupa. Um salário, nem que seja uns 2 salários para ficar bom. Ser um. Aí, ó, tá bom. Tá melhor que o. Não, tô dando porque é bíblico. É bíblico. Aí, me ajude, Jesus, senão eu me perco. Aí eu fui lá, pastor Eriton. E aí sabe o que aconteceu? A gente queria comprar casa. Aí eu falei assim: tem alguma empresa que conhece? Eu falei: não, meu sogro é empresário. Não tem como a sua esposa ir lá, seu sogro fazer um lerite falso para sua esposa, assim. Eu falei: ó, a parada é o seguinte, chega. Se for desse jeito eu não compro nada. Irmão, hoje tem crente que faz isso. Tem crente que faz isso. Lá aqui em São José não acontece, só em Campo Largo. Que vai comprar um carro, irmão, eu falo na lata. Eu falei: irmão, a parada é o seguinte, eu não tenho carteira de trabalho, não sou remunerado pela igreja financeiramente. Se for para comprar tem que ser de boca, tem que ser no cartão de crédito parcelado, tem que ser emprestando o nome de alguém. O carro que eu tenho hoje está parcelado, está no nome de um irmão que me ofertou o nome, falou: vai lá e compra o carro no meu nome que eu vou te abençoar. Pagou a deuda, nunca devemos, estamos pagando, nunca sujamos o nome do irmão. O outro carro que eu tive, que era aquela Paraty G4, também foi uma irmã que nem congrega mais com nós. Chegou: pastor, faz um ano que o senhor está sem carro, pastor, vai lá, passa do meu nome. Eu falei: não, irmã, de jeito não, o meu nome vai aprovar. Mas não mentimos, não falamos nada. Quando terminou de pagar, eu fui lá transferir o carro para o meu nome. Quando peguei multa na estrada, paguei a multa, botei na minha carteira, não sujei ela. Mas, irmão, hoje o que mais tem é crente para comprar casa própria, mentindo quanto ganha, para comprar o carro, irmão, tentando. Irmão, pelo amor de Deus, eu prefiro, irmão, pedir para alguém me ajudar, irmão, do que ir lá e tentar acelerar um processo mentindo. E isso que Agar fez, que Sara fez, tentou dar um jeitinho para acelerar o processo. Pastor Edson, isso é pecado. Isso é pecado. Mentir o valor que ganha, falsificar o lerite. Hoje todo mundo faz isso. Agora diga assim: eu não sou todo mundo. Um dia falaram para Timóteo: Paulo, tá todo mundo fazendo. Pois é, Timóteo, mas você não é todo mundo, Timóteo. Eu não posso fazer isso, irmão. Pastor da igreja do lado da minha igreja faz, mas eu não faço. Pastores que eu conheço, que eu prego nas igrejas faz, mas eu não faço. Eu não posso acelerar o processo. Eu não posso dar um jeito de manipular. Eu não posso dar um jeito, irmão, de acelerar aquilo que não pode ser acelerado. O brasileiro virou isso. O brasileiro hoje só compra se falsificar o lerite, só financia se mentir. Posso falar uma coisa para você? Você não é brasileiro, irmão. Você pertence ao reino de Deus, irmão. Antes importa agradar a Deus, depois agradar os homens. Então foge. Porque ai meu Deus, o carro dos meus sonhos, aleluia. Como que vamos fazer? Olha, faz assim, ó, me passa aqui. Tem como você pegar um leite? Patrão, tem como o senhor aumentar o valor aí, só esse mês aí, colocar que eu ganho mais? Irmão, isso é pecado. Isso é acelerar processo. Tem crente fazendo isso descaradamente. Isso é falta de caráter. Isso é acelerar processo. Aí tá bonitão, andando com o carro 0 bala, coisa linda, o sonho dele é aquele carro. Aí agora o carro começa a dar problema, agora bate o carro, aí ele fala: o inimigo se levantou, é inveja. Não, irmão, nem sempre é inveja, é brecha aberta.
É brecha aberta. Comprou o carro com lerite falsificado. Bateu o carro, quis culpar o capeta. Irmão, não foi o capeta, irmão. Foi o pecado. Porque tem coisa que a gente não atribui ao capeta, tem coisa que a gente atribui ao pecado. Tem coisa, irmão, o que afasta você de Deus não é o capeta. O que afasta você de Deus é o pecado. A alma que pecar, essa morrerá, porque ela se separa de Deus. Tem gente que tem medo do diabo, mas não tem medo do pecado. Mas o que me afasta de Deus não é o diabo. O diabo não tem poder para me afastar de Deus. O que me afasta de Deus é o pecado. Aí vai lá, acelera o processo, jeitinho brasileiro, compra o carro com olerite falsificado, com renda falsificada. Irmão, eu já falo, vou comprar, sou quebrado. Eu estou negociando um carro com o Ney ali, e hoje eu passei lá para pegar a cadeirinha lá na oficina dele. Eu falei: Ney, eu acho que vai ser esse carro que eu vou comprar mesmo, um único, vou comprar para minha esposa. Vou comprar, não sei, né, irmão, quem nem vai pagar é Deus. Eu falei: Ney, nós vamos ter que dar um jeito, vamos ver o que eu vou fazer. Porque, irmão, não adianta ir numa loja e falar: ei, dá para financiar aí? Precisa de 15 mil para financiar. Irmão, eu não tenho como, irmão. Eu não tenho lerite, eu não tenho carteira assinada. Ah, mas não tem como a igreja fazer Não tem, irmão, pelo amor de Deus. Pior ainda, a igreja. Eu sou pastor da igreja, não sou o dono dela. Não posso falsificar. Eu não posso acelerar o processo. Eu vou ter que suportar o processo, para que a hora que eu pegar aquilo da minha mão, aquilo seja bênção, não maldição. Você está comigo, irmão? Diga: eu não posso acelerar processo. Diga: quem acelera processo prostitui a promessa. Diga: quem acelera processo prostitui a promessa. E em quarto lugar, para encerrar, você vai sair daqui aleluiado. Vai pagar até minha pizza hoje. E quando você pega uma palavra dessa, alguém tem que pagar pizza, pastor, está amarrado. Capítulo 22 de Gênesis. Vou te entregar aqui, irmão, uma bênção que nunca ninguém pregou para você. Gênesis, capítulo número 22. A Bíblia vai dizer, irmão, coloca para nós na tela, consegue pôr lá ou não? Não, né? Não? Olá, obrigado. Gênesis 22, verso 1. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão lá. Poxa, mas já basta o processo, pastor? A prova é que todo processo tem prova. E qual foi a prova que Deus colocou a Abraão? Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão: aqui estou. Here I am. Deus disse: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, até porque ele é o meio pelo qual eu vou cumprir com a promessa da sua vida, e vá até a terra de Moriá, e lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, e ofereça-o como holocausto. Eu não sei se você sabe, outro dia eu venho e prego sobre isso, mas há pelo menos 5 tipos de sacrifício, contabilizando de Levíticos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. E dentro de todos esses sacrifícios, o holocausto é o sacrifício talvez o mais importante. Por quê, pastor? Porque o holocausto é o único sacrifício dentro do livro de Levíticos que Deus deixou como ordem levítica, para que os sacerdotes fizessem sacrifício, de oferta de sacrifício, o qual a oferta era inteira. São 5 ofertas. Outro dia eu venho e prego sobre isso. Mas das 5 ofertas, algumas delas, por exemplo, a oferta de pacificação, se matava o carneiro, tirava uma parte para Deus, a outra para o sacerdote, e a outra quem ofertou comia. A oferta, a segundo tipo de oferta que tinha ali, era uma oferta aonde você tirava o sangue, escorria o sangue, entregava o animal. Agora, o holocausto era o único sacrifício que você botava o animal e tinha que deixar o animal ser queimado por completo. E aqui eu vim dizer a quarta coisa para você viver as promessas de Deus. E é aqui que muita gente não consegue viver a promessa de Deus. Morre, e aí Deus começa a trabalhar com os filhos, e se os filhos não se posicionam, morrem, e Deus começa com os netos, porque Deus, ele vai cumprir com a promessa. Se é na tua geração eu não sei, mas ele vai cumprir. É quando Deus não encontra você por completo. A pior coisa que tem, irmão,
para Deus é fazer uma promessa para quem não se entrega por completo para Ele. Olha que lindo. Tem gente que está trabalhando agora, e tudo bem, a gente entende, porque Romanos 13 diz que precisa estar sujeito ao trabalho. Mas e quem não está trabalhando, pastor Eto? Qual é a desculpa para não estar aqui hoje? Doença? Opa, legal. Se tem alguém doente entre vós, mande que os presbíteros vão lá e orem por ele, tirando a sujeição ao seu patrão, Romanos 13. E o problema de doença, o que impede de estar aqui é porque tem crente que não é inteiro para Deus. Hoje eu vou ficar em casa numa Netflix, hoje eu vou ficar em casa lavando a louça, hoje eu vou ficar em casa fazendo marmita para amanhã eu não precisar fazer. Não tem, Deus não tem ela por inteira. Por quê? Porque holocausto é toda pessoa que não negocia. Sabe o que mais tem em Campo Largo? Aqui não tem. É crente que negocia. Chega na sexta-feira, hoje não vou pro culto. Porque amanhã eu tenho que fazer um negócio, vou ter que dormir mais cedo hoje. Me perdoa, irmão. A maioria das pessoas que eu vejo na igreja que eu sou pastor, não vivendo as promessas de Deus, eu falo isso com autoridade para você, não vivendo as promessas de Deus, são pessoas, pastor Aline, que ela sempre que você olha para ela tem uma desculpa para dar. Se não consegue estar no culto, irmão, eu duvido que consegue estar em oração em casa. Se não consegue estar em oração em casa, eu duvido que está lendo a Bíblia. É uma pessoa que Deus não tem ela por inteira. E quem Deus não tem por inteira, Deus não se entrega por completo. Quer viver as promessas de Deus? Pare de dar 20% para Deus. Que tem crente, irmão, que não ora, só ora na igreja. Tem crente, irmão, que na igreja escuta louvor, em casa escuta funk. Tem crente que na igreja ouve a palavra, mas em casa assiste novela da Globo. É pecado, pastor? Não. O coração está dividido. Tem crente que vem para a igreja, escuta a palavra, chega em casa, vai assistir a sua série. Não nada contra assistir a série. Só que em vez de chegar em casa, sentar com a família na mesa, conversar como nós fazemos nossos filhos, e aí, o que o pai pregou hoje? Mastigar o alimento que foi ouvido no culto, digerir o alimento, não, chega em casa, vai para a televisão. O que acontece na frente da televisão? Aquilo que é entretenimento rouba a semente que foi plantada no culto, porque ela tem um coração dividido. Me perdoe, irmão, falar isso para você, irmão. Eu vou viver a minha vida falando a verdade nesse tempo, para quem doa, quem doer. Mas tem crente que é assim, irmão, vamos embora, que eu não vejo a hora de assistir meu jogo de futebol. Chega lá, irmão, assiste o jogo de futebol depois de um culto, nada contra, assiste amanhã, assiste a reprise depois, Netflix, assiste na segunda-feira com a tua família, na tua folga, mas no dia do culto, ela saiu do culto, recebeu a semente, chegou em casa, foi pro entretenimento, o entretenimento roubou a semente do coração dela. Por quê? Porque a ideia era chegar em casa, sentar e falar, meu Deus, que palavra, hein? Meu Deus, tem que consertar nisso. Amor, qual que é o teu problema, meu amor? O que Deus falou com você? Meu filho, o que Deus falou com você no meio da palavra? Não, irmão, a gente tem trabalhado para ter a lamparina acesa, mas não tem trabalhado para ter as botijas de azeite de reserva. Sabe o que a Bíblia diz em Mateus capítulo número 25? Eu vou encerrar por aqui. É que na vinda de Jesus vai ter 10 virgens. Quantas virgens são? 10. Preste atenção. As 10 são puras. A Bíblia declara que as 10 têm lamparinas. Quantas tem lamparina? 10. Então as 10 têm luz. A Bíblia declara que as 10 se prepararam para deitar. Quantas deitaram? A Bíblia declara que as 10 adormeceram. Quantas dormiram? Agora a Bíblia declara que à meia-noite ouviu o seu grito, eis aí o noivo saiu ao seu encontro. Quantas ouviram? Porque as 10 se levantaram. Só que tem um problema, só 5 tinha azeite de reserva. O que condenou aquelas outras 5, que era pura, que tinha luz, que ouviu a voz do Senhor chamando, é porque Deus não tinha elas por inteiro. E aí sabe qual é o problema? Elas saem para comprar azeite na hora errada, porque elas vêm e falam, amiga,
vem aqui, me dá um pouquinho do seu azeite, porque o noivo está chegando, a gente já ouviu o grito, mas nós não temos azeite. Aí as sábias dizem, olha, nós não podemos, aí elas não são sábias porque somente ajuntaram azeite. Pega. Elas não são sábias só porque ajuntaram azeite. Elas são sábias porque elas entendem a hora de dividir e a hora que não pode dividir. Meu Deus! Ela fala assim, tá? Um pouquinho do seu azeite, a sábia diz, nós não podemos, porque se nós dermos um pouquinho do nosso azeite para vocês, não só vocês vão ficar assim como nós também. Então elas dão um conselho, vão, sai e compra azeite. E as 5 loucas saíram comprar azeite. E aí a Bíblia declara que o noivo, e quando o noivo chegou, o que aconteceu? Elas não estavam lá. Pastor Érico, toda pessoa que não é inteira para Deus, quando Deus chega, ei, eu não preciso mais botar meu relógio 3 horas da manhã para ir orar. Às 3 horas eu já estou preparado. E se eu vejo que eu vou dormir às 3 horas, eu vou mais cedo, eu vou à meia-noite. Se eu vejo que eu não dou conta de levantar às 5 para orar, então eu boto o relógio para despertar às 6 e falo, Deus, eu vou orar. Eu não consigo às 5, mas às 6 eu dou conta. Ei, posso falar uma coisa para você? Quarto tipo de pessoa que não vive as promessas de Deus é pessoas, irmão, que não querem compromisso com Deus. Não se entrega por inteiro. Só quem se entrega por inteiro vive promessa. Quem não se entrega por inteiro não tem como ver promessa. Porque um dos princípios para mim viver promessa é Deus me ter por inteiro, para eu ter Ele por completo. Posso falar uma coisa para você? Nesse tempo, o que mais importa não é quanto você tem de Deus, é o quanto Deus tem de você. Eu não estou aqui, irmão, porque eu estou cheio de Deus hoje. Eu até estou cheio de Deus. Mas sabe por que estou aqui hoje, Marcelo? Porque Deus está cheio de mim. Eu venho aqui e eu viajo pelo Brasil pregando o Evangelho, não é porque eu estou cheio de Deus, é porque Deus me tem. Não é porque eu tenho Deus, é porque Deus me tendo, eu obedeço. Ele fala, vai, eu vou. Ele fala, fica, eu fico. Ele fala, vira direita, eu viro a direita. Ele fala, vira esquerda, eu viro a esquerda. Se ele fala, vai, eu vou. Se ele não fala para mim, eu não vou. Não é sobre o quanto eu tenho de Deus, porque se eu tenho Deus, eu posso ir onde eu quero. Não, eu vou falar, se eu tenho muito de Deus, eu posso ir aonde eu quero, fazer o que eu quero. Mas se é Deus que me tem, eu só vou se Ele mandar, eu só faço se Ele falar, eu só digo se Ele mandar eu abrir a boca. Então você veio para esse culto na sua casa, você coloca de pé em nome de Jesus, nós queremos orar pela sua vida. Que vão viver as promessas de Deus? Aonde estão os crentes que vão viver a promessa de Deus? Mais amor por ti, mais amor por ti, extrema devoção, somente a ti. Às vezes meus filhos eles não querem presente, eles só querem colo. Aí levanta a mãozinha, porque a mãozinha levantada significa que eu quero a segurança dele. Mãozinha levantada significa que eu quero o amor dele. Mãozinha levantada significa que eu confio nele. Esses dias eu botei um Joshua no balcão lá da mídia da igreja. No meio do culto das mulheres, eu fiquei com ele lá no fundo. E eu coloquei ele de pé. E eu falava, pula. E ele abria os braços para se jogar no meu colo. E ele pulava, sem medo algum. E quem
tem um Pai sabe para quem levantar as mãos. Eu vim aqui orar pela sua vida hoje, te abençoar e declarar que a partir de hoje você volta a sonhar os sonhos de Deus. Eu vim aqui para te abençoar e dizer que a tua vida espiritual muda a partir de hoje. E se não mudar, tua vida vai virar um inferno. Se não mudar, tua vida vai virar um caos. Mas até mesmo no meio do caos, Deus tem o poder de fazer coisas novas. Lembraste de tuas promessas, até meu ser. Levanta suas mãos agora, irmão. Não está na frente da bênção, está aqui em cima. Não se distraia. Não se distraia. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Fecha teus olhos, fecha teus olhos, fecha teus olhos, irmão. Me lembrar de tuas promessas. Tem promessa. Deixa eu falar algo para você. Você só sofre porque você não está olhando para a promessa. Quando eu olho para a promessa, eu paro de sofrer, mesmo que o problema perpetue e continue. Quando eu olho para as promessas, os problemas, dificuldades, ansiedades, aflições, elas perdem o peso. Pastor, você tem dificuldade muita. Pastor, você tem necessidade muita. Pastor, você tem aflição. Meu Deus. Mas por que você continua indo para frente e não vai para trás? Porque acima de toda dificuldade, todo problema, toda circunstância, eu tenho uma promessa. E se eu tenho uma promessa, é porque eu tenho alguém velando para cumprir com ela. Posso falar uma coisa para você? Eu vou viver todas as promessas. Pastor Ed, Pastor Aline, vocês vão viver todas as promessas. Quando tiver difícil, Pastor Edson, olha para a promessa. Quando tiver difícil, olha para os teus filhos já casados, pastoreando igrejas, ministrando louvor no mundo, no Brasil. Quando tiver difícil, olhe para a próxima geração, porque é lá que se cumpre muitas das promessas que Deus fez para nós. Talvez você olhe para a tua circunstância agora e para a tua condição agora e parece que não coopera com a promessa. Eu olho para o momento, eu não vejo cooperação com a promessa, mas quando eu olho para o futuro, eu vejo as promessas de Deus se cumprindo todas elas, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Você recebe essa palavra? Diga, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas aí, irmão. Dá uma salva de palmas.